Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui Vencendo Concursos. Professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa aqui é a minha disciplina aqui no Vencendo. Mais uma oportunidade de emprego público, dessa vez aqui o Correios, que aliás é um concurso muito esperado e finalmente esse concurso foi publicado no edital, então realmente nós vamos ter aí um concurso para a empresa dos Correios. Mais de 3.000 vagas, está vendo na tela aí, né? Então uma excelente oportunidade. Como a gente sempre faz aqui no Vencendo Concurso, nós vamos trazer aspectos do edital, fazer uma análise do edital de língua portuguesa, trazer uma orientação aí para você que pretende prestar esse concurso, como estudar, né, o que estudar, de que maneira estudar, e também as características desta banca examinadora que vai realizar esse certame. Vamos acompanhar aqui, por favor, essa nossa análise do edital. Primeiro, algumas informações aí, que eu entendo que são necessárias, vocês já sabem disso, está aí o concurso de Correios, quantidade de vagas, né, o salário que tem aí um acréscimo também, que alguns benefícios, banca examinadora IBFC, valor da inscrição, também a data e a data da prova, que está aqui embaixo, né, 15/12/2024, então a gente tem bastante tempo para estudar. Aqui outras características também importantes para vocês são as disciplinas que serão questionadas. No nosso caso aqui nós vamos avaliar a parte de língua portuguesa que você vê aqui. Você vê que são 15 questões e ela tem peso 2, cada questão totalizando aí 30 pontos, né? Então vejam que é uma disciplina importantíssima para esse concurso realmente fazer a sua diferença. Então você tem um total aqui em cada disciplina, no caso de português, de 12 pontos aqui, acima da metade aqui de matemática, por exemplo, de informática, conhecimentos gerais com 2 pontos, etc. Então, português aqui, muito importante. Vamos avaliar essas 15 questões aqui para você gabaritar. O edital publicado foi esse aqui. Esse é o edital que a banca examinadora publicou desta forma. Eu vou fazer aqui uma redimensão desse edital, que a gente chama de edital esquematizado, né? Que esquematizar para você estudar melhor, de uma forma mais proveitosa, uma forma mais objetiva. Então, está aqui o edital, conforme ele foi publicado, e a gente esquematiza esse edital da seguinte forma. Então, em vez de você começar aqui, por exemplo, por compreensão, interpretação, depois tipologia, ortografia, acentuação, em vez de você seguir essa ordem que a banca colocou, nós vamos fazer uma ordem melhor aqui. Nós vamos começar por classes de palavras. Você vai identificar substantivo, adjetivo, pronome, identificar conjunções, advérbios, identificar para que servem essas expressões. A banca examinadora não vai perguntar para vocês o que é um substantivo, por exemplo, tá? Mas você tem que saber identificar esse substantivo no texto. Então, lógico que nós vamos trazer questões de provas anteriores também para você saber como a banca questiona, mas vamos começar aqui o estudo por classes de palavras, né? Que, aliás, nas nossas aulas gravadas, né? As nossas aulas online aqui do Vencendo Concurso, eu justamente começo pela matéria de classe de palavras. Começo lá por substantivo, que é a base, né, para você conhecer o restante que vocês vão ver aqui no edital. Então, aqui é a base. Essa base chama-se classe de palavras. Então, o início do estudo da gramática aqui, nós vamos começar por aqui. Depois nós vamos passar essa parte de sintaxe da oração e do período. Ela depende, para você conhecer, ela depende necessariamente, como eu disse aqui, ela depende do conhecimento de classe de palavras, né? Então, o que é essa sintaxe? Uma análise de uma oração tem que ter verbo, período aqui dentro de uma frase, dentro de um período, que tem um começo, tem um fim, vai apresentar um verbo, e ali você tem sujeito, você tem os objetos, né? Complemento verbal, complemento nominal, a classificação do sujeito, tudo isso daí pode ser questionado quando o assunto é a sintaxe da oração e do período. Mas a base, repito, está lá no item 1, que é o emprego de classes de palavras. Sem conhecer o item 1, não tem como você estudar o item 2, porque depende do conhecimento de classes de palavras. Que também depende agora aqui do conhecimento para você identificar concordância nominal e verbal, tudo vai começar em classes de palavras. Passando para a sintaxe da oração do período, identificar verbo, identificar quem é o sujeito, quem é o objeto desse verbo, para depois entender a parte de concordância, que é a harmonia que há entre as palavras, no caso do nome aqui, do nominal. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com os substantivos a que se referem, e no caso da concordância verbal, o verbo com o núcleo do seu sujeito.
núcleo do sujeito que está aqui em classe de palavras, que é o substantivo. Então vejam como eu estou seguindo uma ordem aqui cronológica para vocês. Depois aqui, ó, em regência nominal e verbal. Quando você estuda sintaxe da oração do período, nós já estamos aqui estudando também a parte de regência. A regência tem a ver com complemento. Complemento de um nome, complemento de um substantivo, complemento de um adjetivo e o complemento do verbo, que está aqui também em sintaxe da oração do período. Então, se o verbo é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, se ele é intransitivo, se ele tem ou não complemento. Então, vejam que essa sequência lógica aqui fica melhor para estudar. Depois, para você estudar a crase, então você tem que passar por regência. Crase é termo regente exige preposição a, termo regido admite artigo a, mas o reconhecimento do acento de crase passa pelo complemento do nome ou do verbo. Por isso que eu estou seguindo essa sequência. Aí, por fim, sim, nós vamos para a pontuação, né? Para entender pontuação, nós temos que passar primeiro por todos esses itens aqui. Tanto o reconhecimento de classe de palavras, como o reconhecimento de quem é o sujeito da oração, quem é o verbo, né, o que é o complemento, né, para você entender a parte de pontuação. Existem palavras-chave para você identificar dentro de uma frase se a pontuação está correta. Essas palavras-chave dependem do conhecimento do restante aqui dessa matéria que parte aqui do item 1, 2, 3, 4 e 5, até você chegar na pontuação. Essa é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho. Agora, ortografia oficial. Uso do A com H, A sem H, o uso dos porquês, por exemplo, o uso de algumas expressões, como acerca de, junto ou separado, sabe aquela coisa de seção com 2 S, C cedilha, e assim por diante. E a parte de acentuação gráfica, principalmente nas paroxítonas, até porque houve uma mudança em 2009, o novo acordo ortográfico fez algumas alterações, sobretudo nas palavras paroxítonas. Então a gente foca o estudo aqui nas palavras paroxítonas no que tange ao aspecto da acentuação gráfica. Tá? Essa é a parte de língua portuguesa. Agora temos a parte de interpretação, que também faz parte do mesmo edital. Compreensão e interpretação de textos, aquele trivial das bancas examinadoras, coloca um texto lá para você ler e você interpretar esse texto. Depois nós temos lá a significação das palavras, que tem a ver com o repertório. Então aqui a significação seria o seguinte: o examinador ele coloca ali, a banca examinadora coloca uma frase, coloca um trecho. Nesse trecho, o costume deles é o seguinte: eles destacam determinadas expressões, determinadas palavras, e pedem para o candidato identificar qual é o sentido daquelas palavras, sempre dentro daquele contexto. Então, uma coisa que a gente chama a atenção do candidato é que esse tipo de questão, significação das palavras, ele não vai colocar uma palavra solta ali na sua folha, ele vai colocar isso dentro de um contexto, tá? Então, numa leitura você consegue identificar. E aí tem a ver com repertório, tá? Conhecimento, bastante leitura. E a última parte de interpretação é a tipologia textual, né? Tipo de texto, se o texto é narrativo, se o texto é dissertativo, se o texto é um texto que apresenta características narrativas ou dissertativas ou descritivas. Isso é bem simples, qualquer 10, 15 minutinhos a gente resolve isso. E por fim, que também está no edital de gramática, a parte de redação oficial. Tá? A redação oficial tem a ver com os aspectos, as características de determinadas expressões utilizadas pelo serviço público nas suas comunicações. Então, olha só. Muita gente aqui acha que a parte de redação oficial é escrita. Não é isso, tá? Não é a redação dissertativa, não. A redação dissertativa é aquela que tem um tema, você desenvolve a partir do tema, introdução, desenvolvimento, conclusão. Ok, essa é a redação dissertativa. Essa redação colocada na banca aí, que é a redação oficial, não tem nada a ver com a redação dissertativa. A redação oficial tem a ver com os documentos utilizados na comunicação entre os órgãos públicos e entre os órgãos públicos e os particulares. Então, o uso de um memorando, por exemplo, o uso de um ofício, né, quando é que você usa uma ata, por exemplo, quais são as características desses documentos, dimensões, etc., os princípios, né, regidos desses documentos. Então, é um estudo bem... esse manual da Presidência da República, que traz a redação oficial, é como se fosse uma lei, é um decreto, né? Então não é um texto escrito, tá? A redação oficial você não vai escrever nada, depois eu vou trazer questões aqui para vocês identificarem o que significa isso aí.
a redação oficial, tá? Mas fiquem tranquilos que ninguém vai escrever texto nenhum, não é texto com tema para você desenvolver, nada disso. Isso seria uma redação dissertativa, é diferente da redação oficial, ok? Muito bem, então vamos lá, vamos começar nossos estudos aqui, tá? Como é que você vai fazer parte da elite da aprovação, né? Porque seu objetivo é ser aprovado, né? Vamos lá, nós temos aqui os cursos, né? Os cursos aqui no Vencendo Concursos, um deles é o agente de Correios, que é o Gabaritando Correios, seu nome do nosso curso. Para quem não conhece ainda o curso online, eu vou mostrar para vocês aqui quais são as vantagens do curso online. Olha quantas vantagens você vai ter. A partir do momento que você faz a sua matrícula, você já tem acesso imediato, tá? Então, o que significa isso? Fez a matrícula, já pode acessar, já pode começar a estudar. O acesso é ilimitado, significa dizer que você assiste aos vídeos, às aulas, quantas vezes você quiser. 10 vezes, 15 vezes, 1 milhão de vezes, não importa, a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, final de semana, feriado, não importa. Temos também aqui, ó, teoria e mais questões comentadas. Então, ao final de cada assunto, nós vamos trazer questões, além da teoria, questões comentadas sobre aquele assunto. E mais, claro, o material em PDF para você acompanhar as aulas online. Além disso, o Vencendo Concursos também trouxe um bônus para vocês. Aliás, um bônus não, mais de um. Então, vocês vão ter aqui, ó, esse bônus, que não existe em outros cursos, só quando a gente faz os lançamentos aqui, vocês vão ter 2 simulados para você treinar, além das revisões, que é a revisão pós-edital, a semana da reta final, que é aquela semana que antecede o concurso, e a chamada revisão de véspera, que a gente faz aqui também. Então, olha quanta coisa legal você vai ter aqui adquirindo o nosso curso. Além do curso, também nós temos a nossa apostila, que vai junto no combo aí, né? As vantagens da apostila. Você tem o material em PDF, esse material está separado por matérias, todo o assunto do edital, sem exceção, mais teoria, mais questões comentadas, além daquelas que você já viu nos vídeos. Caderno de questões, ó, mais um caderno de questões. Ó, as vantagens aqui, ó, questões gabaritadas, são milhares de questões, todas separadas também por matéria. Então, na verdade, você vai ter isso aqui, ó, esse combo, que é o curso, né, que é o curso online, gravado aqui em vídeo, esse aqui, o Gabaritando, mais a apostila e mais o caderno de questões. Vencendo Concursos, quando lançou esse curso, ele lançou por R$ 12 de R$ 39,65 ou à vista R$ 397. Mas, como é um lançamento, Vencendo Concurso fez uma promoção, jogou fora esse preço e passou para isso aqui, ó, apenas 12 vezes R$ 19,65 ou R$ 197 à vista, realmente muito barato para você ser aprovado num concurso como esse aqui. Então você pode entrar em contato aqui via WhatsApp por esse telefone, ou ainda, se você quiser, melhor ainda, já vai conhecer nossa plataforma. Você está vendo esse link aí abaixo? Ó? Clica nesse link abaixo para você conhecer a nossa plataforma. Você vai ver que ele é bem simples para você trabalhar com ela. E já pode fazer a sua matrícula imediatamente, não perca tempo, porque a prova é em dezembro. Então, se você começar a estudar agora, então tranquilamente você vai conseguir fazer esse concurso com o pé nas costas, muito tranquilo. Questões bem objetivas, a IBFC, essa banca examinadora. Nós vamos trabalhar todas essas questões aqui. Então, nós vamos praticamente pegar nas mãos do candidato e levá-los até a aprovação. Esse é o nosso objetivo aqui, ok? Então, ó, clica no link abaixo, estou esperando, entra na plataforma, faz a sua matrícula, começa a estudar agora. Legal? Te vejo lá na plataforma. Valeu, gente!